A graça não é teoria, é poder que transforma vidas. Em Cristo, fomos libertos para sempre. Chegamos ao último capítulo desta jornada. Hoje, a verdadeira liberdade em Cristo. Que a graça de Cristo habite em vocês. Até o próximo vídeo. E espalhem essa verdade. Imagine por um momento que você descobriu um segredo capaz de transformar completamente sua vida espiritual. Um mistério escondido nas páginas de Gálatas que pode libertar você de todas as amarras religiosas que impedem seu crescimento. Essa não é apenas mais uma reflexão bíblica, é uma jornada ao coração da verdadeira liberdade cristã que Paulo revelou aos Gálatas há 2000 anos. A pergunta que ecoa através dos séculos é perturbadora. Por que tantos cristãos hoje vivem como escravos quando Cristo os libertou para serem livres? Paulo enfrentou essa mesma questão quando escreveu aos Gálatas, comunidades que estavam perdendo de vista a essência do Evangelho. Eles haviam conhecido a liberdade, mas estavam retornando às antigas prisões da religiosidade vazia e das obras humanas. Nos capítulos 5 e 6 de Gálatas, encontramos a resposta mais revolucionária para essa questão. Paulo não apenas diagnostica o problema, mas apresenta uma solução que vai além de qualquer sistema religioso conhecido: a vida no Espírito. Esta não é uma teoria teológica abstrata, mas uma realidade prática que pode ser experimentada por todo aquele que compreende o verdadeiro significado da liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo revela que existe uma forma completamente nova de viver, uma existência guiada pelo Espírito Santo que produz frutos sobrenaturais na vida do crente. Estes frutos não são conquistas humanas, mas manifestações naturais de uma vida conectada à fonte divina. É sobre essa liberdade para viver pelo Espírito, o fruto do Espírito e a nova criação em Cristo que mergulharemos profundamente hoje. Mas antes de desvendar esses mistérios, precisamos entender o cenário dramático que Paulo encontrou na Galácia. As comunidades cristãs estavam sendo seduzidas por falsos mestres que prometiam uma espiritualidade superior através de práticas legalistas. Esses influenciadores religiosos estavam roubando dos Gálatas algo muito mais precioso que imaginavam: sua identidade como filhos livres de Deus. Para compreender a urgência na voz de Paulo, precisamos mergulhar no mundo do século I, na região da Galácia. Esta província romana, localizada na atual Turquia, abrigava comunidades cristãs florescentes que Paulo havia estabelecido em sua primeira viagem missionária. Eram cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, lugares onde o Evangelho havia encontrado solo fértil entre gentios sedentos de esperança e judeus abertos à nova aliança. No entanto, após a partida de Paulo, chegaram à Galácia os judaizantes, mestres que insistiam que a salvação em Cristo não era suficiente. Eles ensinavam que os gentios convertidos precisavam se submeter à circuncisão e observar toda a lei mosaica para serem verdadeiramente aceitos por Deus. Era uma mensagem sedutora que apelava ao desejo humano de contribuir para a própria salvação através de obras e rituais. A situação era mais grave do que uma simples disputa teológica. Os Gálatas estavam abandonando a simplicidade do Evangelho da Graça por um sistema complexo de regras e regulamentos. Paulo percebeu que não se tratava apenas de uma questão doutrinária, mas de uma ameaça fundamental à essência do cristianismo. Se os judaizantes estivessem corretos, a morte de Cristo teria sido desnecessária. O contexto social também era crucial. Na sociedade greco-romana, a identidade era definida por hierarquias rígidas, status social e pertencimento a grupos específicos.
Os judaizantes ofereciam aos gentios uma forma de subir de status espiritual através da observância da lei judaica. Era uma proposta tentadora para pessoas que buscavam aceitação e significado em um mundo fragmentado e competitivo. Mas Paulo sabia que essa proposta era uma armadilha mortal. Ele havia experimentado pessoalmente tanto a escravidão da religiosidade quanto a liberdade da graça. Como ex-fariseu, conhecia intimamente os fardos impossíveis que a lei impõe sobre aqueles que tentam alcançar a justiça através de obras. Agora, como apóstolo da graça, estava determinado a proteger os gálatas dessa mesma prisão espiritual que quase destruiu sua própria vida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essas palavras de Paulo em Gálatas 5:1 não são apenas uma declaração teológica, mas um grito de guerra contra toda forma de escravidão espiritual. O apóstolo usa uma linguagem jurídica precisa aqui, referindo-se ao processo legal pelo qual um escravo era formalmente libertado no Império Romano. Cristo não apenas nos salvou, ele nos emancipou completamente, conferindo-nos o status legal de filhos livres. A palavra grega eleuteria, liberdade, que Paulo emprega, carrega um significado profundo que vai além da ausência de restrições. No contexto bíblico, essa liberdade representa a capacidade restaurada de viver conforme o propósito original de Deus para a humanidade. Não é licenciosidade ou anarquia moral, mas a libertação do poder do pecado, da condenação da lei e do medo da morte, para viver em relacionamento íntimo com o Criador. Paulo estabelece um contraste dramático entre dois tipos de vida: a vida sob o jugo da lei e a vida na liberdade do Espírito. A primeira é caracterizada pela constante ansiedade de performance, pela culpa incessante e pela impossibilidade de satisfazer as demandas divinas através de esforço humano. A segunda é marcada pela paz interior, pela capacidade sobrenatural de agradar a Deus e pela alegria de saber que nossa aceitação não depende de nossas obras. O apóstolo adverte severamente que aqueles que buscam justificação através da observância da lei caíram da graça. Esta expressão não significa perda da salvação, mas abandono do sistema da graça como base para o relacionamento com Deus. É como um filho que, em vez de confiar no amor incondicional do pai, tenta conquistar sua afeição através de desempenho. Uma atitude que, na verdade, prejudica o relacionamento familiar. Essa liberdade, contudo, vem acompanhada de uma responsabilidade sagrada. Paulo enfatiza que não devemos usar nossa liberdade como pretexto para a carne. A verdadeira liberdade cristã não é permissão para pecar, mas libertação do domínio do pecado. É a diferença entre ser livre para fazer o que quisermos e ser livre para fazer o que devemos. Viver segundo o plano perfeito de Deus para nossas vidas. A mensagem de liberdade em Gálatas ecoa através de toda a Escritura como um tema unificador da redenção divina. Desde o êxodo do Egito, onde Deus libertou Israel da escravidão física, até a libertação espiritual proporcionada por Cristo, vemos o mesmo Deus agindo consistentemente para libertar seu povo. O paralelo não é coincidência. Paulo deliberadamente conecta a libertação do Egito com nossa libertação do pecado, mostrando que ambas revelam o caráter redentor de Deus. Jesus mesmo antecipou essa liberdade quando declarou em Lucas 4:18 que veio proclamar libertação aos cativos. Suas palavras na sinagoga de Nazaré ecoam agora na teologia paulina de Gálatas, revelando que a missão messiânica sempre teve como objetivo restaurar a liberdade perdida no Éden. A cruz não foi apenas um ato de expiação, mas de emancipação total da humanidade das forças que a mantinham escravizada. O conceito de nova criação, em Gálatas 6:15, ressoa profundamente com o ensino de Jesus sobre o novo nascimento em João 3.
Ambas as passagens apontam para uma transformação tão radical que ultrapassa qualquer reforma moral ou religiosa. Paulo e Jesus falam da mesma realidade: a necessidade de uma recriação completa da natureza humana através do poder divino, algo impossível de ser alcançado por esforço próprio. A carta aos Romanos complementa perfeitamente o ensino de Gálatas sobre a vida no Espírito. Enquanto Gálatas foca na liberdade da lei, Romanos 8 detalha a vida controlada pelo Espírito Santo. Paulo usa a mesma terminologia em ambas as cartas, criando um quadro teológico coeso onde a liberdade e a vida no Espírito são duas faces da mesma moeda espiritual. Até mesmo no Antigo Testamento encontramos prefigurações dessa liberdade espiritual. A profecia de Ezequiel sobre o novo coração e o novo espírito, Ezequiel 36, 26, 27, antecipa exatamente o que Paulo descreve como a obra do Espírito Santo na vida do crente. A promessa divina de escrever sua lei no coração do povo, Jeremias 31, 33, encontra seu cumprimento na experiência cristã de ser guiado internamente pelo Espírito de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nesta declaração revolucionária de Gálatas 5,16, Paulo revela o segredo de uma vida cristã vitoriosa que tem escapado a muitos crentes ao longo dos séculos. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma realidade espiritual profunda que transforma a experiência cristã de uma luta constante contra o pecado em uma caminhada natural na vontade de Deus. O verbo grego peripatio, andar, que Paulo usa aqui, descreve não apenas ações isoladas, mas um estilo de vida completo. Andar no Espírito significa submeter cada área da vida, pensamentos, emoções, decisões, relacionamentos, à influência e direção do Espírito Santo. É uma entrega diária e contínua que resulta em uma transformação gradual, mas real da natureza humana caída. Paulo apresenta uma verdade surpreendente. Não precisamos lutar diretamente contra a carne para vencê-la. Em vez disso, quando nos concentramos em andar no Espírito, automaticamente deixamos de satisfazer os desejos da carne. É como acender uma luz para dissipar as trevas. Não precisamos lutar contra a escuridão. Simplesmente introduzimos a luz e ela naturalmente desaparece. O apóstolo descreve um conflito interno real entre a carne e o Espírito que todo crente experimenta. Essa guerra espiritual não é sinal de imaturidade, mas evidência de que o Espírito Santo realmente habita em nós. Antes da conversão, não havia conflito, porque ambos, carne e espírito humano, estavam mortos para Deus. O conflito indica vida espiritual, não fraqueza espiritual. Mas há uma promessa extraordinária escondida nesta passagem. Aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Isso não significa antinomianismo, mas uma forma superior de viver onde a obediência flui naturalmente do relacionamento com Deus através do Espírito. É a diferença entre obedecer por medo da punição e obedecer por amor ao relacionamento, uma transformação que muda completamente nossa experiência com a vontade divina. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo apresenta uma das descrições mais belas e práticas da vida cristã madura: o fruto do Espírito. Note que ele usa a palavra fruto no singular, não frutos. Isso indica que não se trata de características separadas que podemos escolher desenvolver, mas de manifestações interconectadas de uma única realidade. A vida de Cristo sendo expressa através de nós pelo poder do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades formam um retrato perfeito da personalidade de Jesus. Paulo não está apresentando uma lista de metas morais para alcançarmos através de esforço próprio.
mas descrevendo o que naturalmente acontece quando o Espírito de Cristo tem liberdade para operar em nossas vidas. É o caráter divino sendo reproduzido na experiência humana. O contraste com as obras da carne é devastador. Enquanto as obras da carne são múltiplas, conflitantes e destrutivas, o fruto do Espírito é singular, harmonioso e edificante. As obras da carne dividem, mas o fruto do Espírito unifica. As obras da carne escravizam, mas o fruto do Espírito liberta. Esta comparação revela a diferença radical entre viver segundo nossa natureza caída e viver segundo a nova natureza em Cristo. Paulo conclui sua descrição do fruto com uma observação profética. Contra essas coisas não há lei. Ele está declarando que quando vivemos pelo Espírito, transcendemos naturalmente as exigências da lei, não por ignorá-las, mas por superá-las. O fruto do Espírito vai além do que qualquer código legal poderia exigir. É a perfeição moral, não como conquista humana, mas como dádiva divina. A aplicação prática é revolucionária. Em vez de tentarmos produzir essas qualidades através de disciplina e força de vontade, devemos nos concentrar em cultivar nossa comunhão com o Espírito Santo. Quando permanecemos conectados à videira, Jesus, o fruto aparece naturalmente. Esta é a essência da espiritualidade cristã autêntica, não performance humana, mas manifestação divina, através de vasos humanos dispostos e rendidos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Embora esta declaração apareça em 2 Coríntios 5,17, ela encontra sua expressão prática em Gálatas 6,15, onde Paulo afirma que nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão, mas nova criação. Esta é uma das revelações mais radicais do Novo Testamento, a completa transformação da natureza humana através da união com Cristo. A palavra grega katissis, criação, que Paulo usa aqui, é a mesma empregada para descrever a criação original em Gênesis. Não se trata de reforma, renovação ou melhoria da velha natureza, mas de uma criação completamente nova. É como se Deus pegasse a argila humana corrompida pelo pecado e a remodelasse completamente, criando um ser totalmente novo com capacidades espirituais que não existiam antes da regeneração. Essa nova criação transcende todas as distinções humanas que antes definiam identidade e status. Circuncisão e incircuncisão, judeu e gentil, escravo e livre, homem e mulher. Todas essas categorias se tornam irrelevantes diante da realidade transformadora de estar em Cristo. A nova criação cria uma humanidade unificada, onde as velhas barreiras são dissolvidas pela obra redentora de Jesus. Paulo enfatiza que essa transformação não é gradual, mas instantânea. No momento da conversão genuína, a velha criação morre e a nova nasce. Isso não significa que a maturidade cristã seja instantânea, mas que a natureza fundamental da pessoa é imediatamente transformada. É a diferença entre crescimento, que é gradual, e nascimento, que é instantâneo. Ambos são reais e necessários. A aplicação prática dessa verdade é libertadora. Não precisamos mais viver presos às limitações de nossa velha natureza. A mentira, o egoísmo, a amargura, o medo, essas características pertenciam à velha criação que foi crucificada com Cristo. Nossa nova identidade nos capacita a viver segundo padrões completamente novos, não por esforço próprio, mas por sermos genuinamente diferentes no nível mais fundamental de nossa existência. A liberdade cristã não é um conceito abstrato para ser admirado, mas uma realidade prática para ser vivida diariamente. Paulo, consciente de que seus leitores precisavam de orientações concretas, fornece instruções específicas sobre como expressar essa liberdade em relacionamentos humanos reais.
Em Gálatas 6:1-5, ele aborda situações práticas onde a vida no Espírito se manifesta através de restauração gentil, suporte mútuo e responsabilidade pessoal. Quando um irmão é surpreendido em alguma falta, a resposta natural da carne seria condenação, fofoca ou distanciamento. Mas Paulo instrui os espirituais a restaurá-lo com espírito de brandura. Esta abordagem reflete o fruto do Espírito em ação. Amor que busca restauração em vez de condenação, mansidão que aproxima em vez de afastar, bondade que cura em vez de ferir. O mandamento para levar as cargas uns dos outros revela outra dimensão prática da liberdade cristã. Aqueles que foram libertados por Cristo, naturalmente, se tornam instrumentos de libertação para outros. Esta não é uma obrigação legalista, mas uma expressão espontânea da nova natureza. Quando experimentamos genuinamente a graça divina, ela transborda naturalmente em graça para com outros. Paulo equilibra magnificamente responsabilidade individual com suporte comunitário. Enquanto devemos carregar as cargas uns dos outros, cada pessoa deve também levar o seu próprio fardo. Não há contradição aqui, mas complementaridade. Há cargas pesadas demais para carregar sozinhos, problemas, crises, tentações, e há responsabilidades que cada um deve assumir pessoalmente: caráter, decisões, crescimento espiritual. A vida no Espírito produz uma comunidade radicalmente diferente de qualquer organização humana. Não é baseada em hierarquias artificiais, competição ou autopromoção, mas em amor genuíno, serviço mútuo e crescimento coletivo. É uma prévia do reino de Deus, onde os valores celestiais governam relacionamentos terrestres, criando uma realidade social que testemunha do poder transformador do Evangelho. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nesta declaração solene de Gálatas 6:7, Paulo revela um princípio espiritual tão fundamental quanto as leis da física. Assim como a gravidade opera independentemente de nossa compreensão ou concordância, o princípio da semeadura e colheita governa nossa vida espiritual de forma inescapável e precisa. O apóstolo apresenta dois campos distintos para a semeadura: a carne e o espírito. Semear para a carne significa investir tempo, energia e recursos em prazeres temporais, ambições egoístas e satisfação dos desejos pecaminosos. A colheita inevitável é corrupção, não apenas deterioração moral, mas a destruição progressiva de tudo que dá sentido e propósito à vida. É um investimento com retorno negativo garantido. Por outro lado, semear para o Espírito envolve investir em oração, estudo bíblico, comunhão com outros crentes, serviço cristão e obediência à vontade de Deus. Essa semeadura produz vida eterna, não apenas duração infinita, mas qualidade divina de existência que começa aqui e se estende pela eternidade. É o único investimento com retorno infinitamente positivo e permanente. Paulo adiciona uma dimensão temporal crucial a este princípio. A seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. A colheita espiritual não é imediata, mas é inevitável. Muitos crentes desanimam porque esperam resultados instantâneos de seus investimentos espirituais. Mas assim como um agricultor precisa de paciência entre plantio e colheita, nossa vida espiritual requer perseverança durante o período de crescimento invisível. O encorajamento final é poderoso. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada momento de serviço são sementes lançadas no campo do Espírito. Podemos não ver resultados imediatos, mas a promessa divina é clara. A colheita virá e será abundante além de nossa imaginação.
Chegamos ao final de nossa jornada através das verdades transformadoras de Gálatas, mas na realidade estamos apenas no início de uma aventura espiritual que pode revolucionar completamente sua experiência cristã. As revelações que exploramos não são meramente informações teológicas para enriquecer seu conhecimento, mas convites divinos para uma vida de liberdade, poder e propósito que talvez você nunca imaginou ser possível. A pergunta que ecoa do coração da mensagem paulina é profundamente pessoal. Você está vivendo como escravo ou como filho livre? Muitos cristãos sinceros passam anos lutando contra padrões de comportamento, tentando agradar a Deus através de esforço próprio, carregando culpas que Cristo já removeu. Gálatas oferece uma saída definitiva dessa prisão espiritual através da compreensão e aplicação da verdadeira liberdade em Cristo. O Espírito Santo que habitou em Paulo e capacitou os Gálatas a viverem sobrenaturalmente é o mesmo Espírito disponível para você hoje. O fruto do Espírito, a vida de nova criação, a liberdade da condenação, tudo isso não são privilégios de uma elite espiritual, mas heranças de todo aquele que está genuinamente em Cristo. A questão não é se você pode experimentar essa realidade, mas se você está disposto a abandonar velhos padrões para abraçar o novo. Para mergulhar mais profundamente nessas verdades transformadoras e tornar a leitura bíblica e a oração em algo prazeroso de se fazer todos os dias, recursos como Bíblia Todo Dia podem ser instrumentos preciosos em sua jornada de descoberta espiritual. A chave não está apenas em ler sobre essas verdades, mas em permitir que o Espírito Santo as torne vivas em sua experiência pessoal, através de estudo consistente e aplicação prática. Que o Deus que libertou os Gálatas da escravidão religiosa liberte você também para uma vida de autêntica espiritualidade cristã. Que o Espírito que produziu frutos sobrenaturais naquelas comunidades primitivas manifeste o mesmo poder transformador em sua vida hoje. A liberdade pela qual Cristo o libertou não é apenas uma doutrina para crer, mas uma realidade para viver. O convite está diante de você. Aceite-o e experimente a vida cristã como Deus sempre planejou que fosse vivida. Se essa mensagem falou com o seu coração, curta este vídeo, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdadeira liberdade em Cristo. Não deixe de assistir o episódio 1 e 2 da série Gálatas, a verdade que liberta, e escreva aqui nos comentários: sou livre pela graça e guiado pelo Espírito. Vamos juntos espalhar essa verdade que liberta.